Imagine um dos maiores desastres marítimos da história. O Titanic, um navio considerado inafundável, afunda em sua viagem inaugural, ceifando a vida de mais de 1.500 pessoas. Oficialmente, a tragédia foi causada pelo choque com um iceberg. Mas, e se a história fosse muito mais obscura? E se o naufrágio do Titanic tivesse sido planejado? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas teorias que sugerem que o Titanic foi vítima de uma conspiração, explorar quem poderia estar por trás desse plano e analisar as evidências que desafiam a versão oficial. Prepare-se para uma viagem intrigante e cheia de mistérios, interesses financeiros e revelações surpreendentes. O Titanic, uma revolução nos mares. Para entender as teorias da conspiração, precisamos começar pela origem do Titanic. Ele foi encomendado pela White Star Line e construído no estaleiro Harland & Wolff, na Irlanda do Norte. Era um dos maiores e mais luxuosos navios já construídos, projetado para competir com os transatlânticos da Cunard Line. Com um comprimento de 269 metros, 9 decks e capacidade para mais de 2.200 passageiros, o Titanic era uma verdadeira maravilha da engenharia naval. Seus interiores foram projetados para oferecer um luxo sem precedentes, incluindo salões de jantar requintados, escadarias grandiosas e até mesmo uma piscina aquecida, algo extremamente raro para a época. O Titanic contava com um casco dividido em 16 compartimentos estanques, projetados para impedir que o navio afundasse, mesmo que até 4 deles fossem inundados. Essa tecnologia avançada levou à crença de que o navio era inafundável. Lançado ao mar em 10 de abril de 1912, o Titanic zarpou de Southampton com destino a Nova York. A bordo estavam algumas das pessoas mais ricas do mundo, bem como imigrantes buscando uma nova vida nos Estados Unidos. O navio fez paradas em Cherbourg, na França, e Queenstown, na Irlanda, antes de seguir rumo ao Atlântico. Mas, apenas 4 dias depois, colidiu com um iceberg e afundou nas águas geladas do Atlântico Norte. O impacto danificou 6 compartimentos estanques, um número superior ao que o navio conseguia suportar, levando-o a um naufrágio inevitável. O desastre chocou o mundo e levou a mudanças significativas na segurança marítima, incluindo a obrigatoriedade de botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros e tripulantes. No entanto, muitas questões permanecem sem resposta. Agora vamos às teorias. Teoria 1. O Titanic nunca afundou. O navio substituto. Uma das conspirações mais populares sugere que o navio que afundou não era o Titanic, mas sim seu navio irmão, o Olympic. O Olympic sofreu um acidente em 1911, colidindo com o HMS Rock. Apesar dos reparos, o navio ainda apresentava problemas estruturais, e alguns acreditam que a White Star Line o substituiu pelo Titanic para aplicar um golpe de seguro. As evidências. Algumas imagens sugerem diferenças entre o Titanic e o Olympic, principalmente na disposição das janelas e na posição de certos equipamentos. Relatos indicam que funcionários veteranos se recusaram a trabalhar na viagem inaugural do Titanic, alegando que algo estava errado. O motivo? O Olympic havia sido danificado e não poderia ser segurado, mas se fosse afundado, disfarçado de Titanic, a White Star Line poderia recuperar o prejuízo. Além disso, a companhia enfrentava problemas financeiros devido ao acidente anterior do Olympic. A troca de placas. Alguns pesquisadores alegam que as placas de identificação dos navios foram trocadas durante um suposto período de manutenção antes da viagem inaugural do Titanic. Muitos tripulantes do Olympic foram realocados para o Titanic pouco antes da viagem. Coincidência? Ou seriam essas mudanças parte do plano para garantir que o golpe de seguro fosse bem-sucedido? Além disso, há relatos de que sobreviventes afirmaram que o naufrágio ocorreu de maneira estranha, sugerindo explosões internas antes do afundamento, algo que poderia estar relacionado a uma possível sabotagem planejada. Teoria 2. A conspiração financeira. O papel dos magnatas. J.P. Morgan, um dos homens mais ricos da época e proprietário da White Star Line, cancelou sua viagem no Titanic de última hora. Coincidência?
Ou será que ele sabia o que ia acontecer? Algumas teorias sugerem que Morgan queria eliminar seus concorrentes, que estavam a bordo do Titanic, como Benjamin Guggenheim, Isidor Straus e John Jacob Astor IV, todos magnatas contrários à criação do Federal Reserve, um banco central que beneficiaria Morgan e seus aliados. Fato interessante: J.P. Morgan mandou retirar seus pertences do Titanic antes da viagem, um detalhe que levanta suspeitas entre os teóricos da conspiração. Coincidência ou premeditação? Os que eram contra o Federal Reserve morreram no desastre, enquanto Morgan, um dos maiores defensores da instituição, sobreviveu. Outros indícios: o resgate da White Star Line após o desastre foi feito por instituições que teriam interesses na criação do Federal Reserve, o que levanta suspeitas sobre um possível plano financeiro por trás da tragédia. Além disso, muitos acreditam que Morgan teve influência sobre a investigação do naufrágio, garantindo que nenhuma evidência apontasse para uma possível sabotagem ou plano premeditado. Bom, antes de falarmos sobre a próxima teoria, se você está gostando do vídeo, já deixe o seu like, pois só assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e desta forma poderá sugerir para outras pessoas. Se você gosta de temas como esse, inscreva-se no canal, pois toda semana trazemos vídeos novos para você. Agora sim, vamos à próxima teoria. Teoria 3. O Titanic e a maldição da múmia. Uma das teorias mais bizarras e intrigantes sobre o naufrágio do Titanic envolve uma antiga maldição egípcia. Acredita-se que uma múmia egípcia, supostamente amaldiçoada, tenha sido transportada no navio, trazendo desgraça e provocando o desastre. A história começa com um artefato conhecido como sacerdotisa de Amon-Ra, um sarcófago que abrigava os restos mortais de uma mulher nobre do Antigo Egito. O artefato teria sido adquirido por um colecionador britânico no início do século XX, e relatos indicam que eventos misteriosos começaram a ocorrer após sua chegada à Inglaterra. Pessoas associadas à múmia teriam sofrido tragédias inexplicáveis, incluindo mortes súbitas e infortúnios financeiros. Segundo essa teoria, a múmia estava sendo transportada no Titanic para um museu nos Estados Unidos, quando a maldição se manifestou. Relatos afirmam que passageiros e tripulantes que souberam da carga teriam ficado aterrorizados, pois a lenda dizia que qualquer pessoa que perturbasse o descanso da múmia sofreria consequências terríveis. Além disso, algumas testemunhas afirmaram que uma figura fantasmagórica foi vista a bordo antes do naufrágio, alimentando ainda mais os rumores sobre uma presença sobrenatural no navio. Os céticos argumentam que não há evidências concretas de que uma múmia estivesse a bordo do Titanic. No entanto, os defensores dessa teoria apontam para o histórico de desastres inexplicáveis associados a artefatos egípcios e à lenda da maldição dos faraós. Teoria 4. O torpedo alemão. Outra teoria sugere que o Titanic não afundou devido a um iceberg, mas sim devido a um ataque de um submarino alemão. Alguns relatos de sobreviventes afirmam ter ouvido uma explosão antes do naufrágio, o que poderia indicar um torpedo atingindo o navio. Essa hipótese se baseia no contexto geopolítico da época. Em 1912, as tensões entre Alemanha e Reino Unido já estavam crescendo, e alguns acreditam que a marinha alemã poderia ter realizado um ataque ao Titanic como um ato de guerra não declarado. Testemunhas a bordo afirmaram que viram luzes misteriosas no horizonte pouco antes do desastre, o que poderia indicar a presença de um submarino. Além disso, alguns tripulantes mencionaram que a embarcação afundou rápido demais para ter sido apenas um iceberg, sugerindo que uma explosão interna pode ter acelerado o naufrágio. Outro ponto que levanta suspeitas é o fato de que os destroços do Titanic mostram sinais de danos estruturais que alguns especialistas afirmam não serem consistentes com o impacto de um iceberg. Se um torpedo realmente atingiu o Titanic, o governo britânico poderia ter encoberto o caso para evitar uma crise diplomática que poderia ter levado à guerra antecipadamente. Seja como for, essa teoria continua sendo amplamente debatida entre os entusiastas de conspirações. Coincidências demais para serem apenas acidentes?
A tragédia do Titanic é um dos eventos mais estudados da história moderna, mas ainda hoje há inúmeras perguntas sem resposta. Seja devido a um golpe de seguro, um plano financeiro, uma maldição egípcia ou até mesmo um torpedo alemão, é inegável que muitos mistérios cercam esse naufrágio. Muitas das teorias apresentadas são baseadas em relatos, suposições e coincidências. No entanto, algumas dessas coincidências são tão peculiares que fazem qualquer um duvidar da versão oficial. Afinal, por que tantas pessoas importantes cancelaram suas passagens na última hora? Por que o Titanic não estava equipado com botes suficientes? E por que certos detalhes sobre o naufrágio ainda permanecem ocultos? Independentemente de qual teoria você acredite, o naufrágio do Titanic continua sendo um dos maiores mistérios do século XX. As investigações sobre os destroços ainda trazem novas descobertas. E quem sabe o que mais pode ser revelado no futuro? Agora queremos saber sua opinião. Comente qual teoria faz mais sentido para você. Vamos debater esse mistério juntos. Até a próxima!